Olá pessoal, eu sou o professor Michel Pinho, do Departamento de Matemática da UFAM, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa videoaula sobre divisão de polinômios. A gente vai estudar o que significa dividir polinômios e como podemos realizar essa divisão utilizando um algoritmo conhecido como método da chave. Então, nessa definição para diferenciar as letras D maiúsculo e D minúsculo, tá? Eu vou chamar o D maiúsculo de Dzão e o D minúsculo de Dzinho, tudo bem? Então, a divisão de um polinômio Dzão de x, que eu chamo de dividendo, por um polinômio não nulo, Dzinho de x, que eu chamo de divisor, significa determinar polinômios Q de x e R de x, tá? Q de x ele é chamado de quociente e o R de x ele é chamado de resto. Esses polinômios vão satisfazer as seguintes condições. O Dzão de x, né, o dividendo, ele é igual ao Dzinho de x divisor vezes o quociente mais o resto, assim como na divisão de números inteiros, tá? E a segunda condição, o grau do polinômio R de x, o grau do resto, é menor do que o grau do divisor, ou o polinômio Rx é igual a zero, ou seja, ou o resto é igual a zero, tá? Então, repetindo, Dzão de x, a primeira condição, Dzão de x é igual a Dzinho de x vezes quociente mais o resto, e a segunda condição, grau do resto é menor do que o grau do divisor, ou o resto é igual a zero. No caso em que o resto é igual a zero, nós diremos que o polinômio Dzão de x é divisível por Dzinho de x, ou que a divisão é exata. Tudo bem, pessoal? Então, um exemplo, o polinômio x² mais 5x mais 6, ele é divisível pelo polinômio x mais 2. Por quê? Porque x² mais 5x mais 6, ele é igual a x mais 2 vezes x mais 3. Então, reparem que no caso, o x mais 3 vai ser o quociente, e o resto aqui, que não está aparecendo, né? O resto no caso é zero. Então, a gente diz que essa divisão de x² mais 5x mais 6 por x mais 2, ela é uma divisão exata, ou que o x² mais 5x mais 6, ele é divisível por x mais 2. Um outro exemplo que a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz, tá? Utilizando o algoritmo conhecido como método da chave. A divisão do polinômio 3x à quinta menos 6x à quarta mais 13x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1 pelo polinômio x² menos 2x mais 3, ela tem como quociente o polinômio 3x ao cubo mais 4x menos 1 e como resto o polinômio de grau 1 menos 3x mais 2. Aí surge a pergunta, não é, pessoal? Como é que a gente obtém esse polinômio Q de x e esse polinômio R de x, tá? Estou apresentando aqui um exemplo para vocês, mas ainda não falei como é que a gente pode obter esses dois polinômios, Q de x e R de x, tá? Então, essa é a pergunta. Como podemos obter Q de x e R de x, tá? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar um algoritmo conhecido como método da chave, tá? E esse algoritmo a gente utiliza da seguinte forma. Eu vou dividir a utilização em 3 passos, tudo bem? Então, no primeiro passo, a gente vai dividir o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. No segundo passo, a gente multiplica o resultado obtido na primeira etapa, tá? O quociente obtido na primeira etapa, na etapa 1, pelo divisor, e a gente vai subtrair esse resultado do dividendo.
E a gente vai repetindo esse processo até se obter, no segundo passo, um polinômio nulo ou um polinômio de grau menor do que o grau do divisor. Tudo bem? Então a gente vai repetindo, vai repetindo. Quando a gente obtiver o polinômio nulo ou um polinômio de grau menor do que o grau do divisor, a gente para. E esse polinômio de grau menor do que o grau do divisor vai ser o resto da divisão. Escrevi muito, né, pessoal? Falei muito, mas nada melhor do que um exemplo para clarear as ideias, não é? Então vamos lá. Então o exemplo é o seguinte. Eu vou dividir o polinômio 3x à quinta menos 6x à quarta mais 13x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1 pelo polinômio x ao quadrado menos 2x mais 3. Que foi exatamente aquele exemplo que eu apresentei para vocês agora há pouco. E eu não tinha dito como é que eu tinha obtido o quociente nem o resto, né? Então vamos começar. A gente vai dividir o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. Então, se eu dividir 3x à quinta por x ao quadrado, eu vou obter 3x ao cubo. Tudo bem, pessoal? Então, qual é o próximo passo? Eu vou multiplicar esse 3x ao cubo pelo divisor e vou subtrair do dividendo. Então, o resultado da multiplicação do 3x ao cubo pelo divisor vai me dar 3x à quinta menos 6x à quarta mais 9x ao cubo. Subtraindo esse resultado do dividendo, eu vou obter 4x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1. Aí eu repito novamente o processo. Vou pegar o termo de mais alto grau desse polinômio 4x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1 e vou dividir pelo termo de mais alto grau do divisor. Então, o termo de mais alto grau do polinômio 4x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1 é 4x ao cubo. Dividindo 4x ao cubo por x ao quadrado, eu obtenho 4x. Novamente, vou multiplicar agora esse 4x pelo divisor. E vou obter 4x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 12x. E vou subtrair esse resultado do polinômio que eu obtive agora há pouco. 4x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 11x menos 1. Então, efetuando essa subtração, a gente obtém o polinômio menos x ao quadrado menos x menos 1. Repetindo o processo, agora eu vou dividir esse termo menos x ao quadrado por x ao quadrado e irei obter o resultado menos 1. Vou multiplicar menos 1 pelo divisor e vou subtrair o resultado dessa multiplicação desse polinômio menos x ao quadrado menos x menos 1 que eu obtive agora há pouco. Isso vai me dar menos 3x mais 2. Reparem que menos 3x mais 2 é um polinômio de grau 1, ou seja, ele já tem grau menor do que o grau do divisor, que é 2. Portanto, isso está encerrado, esse processo de dividir está encerrado e me deu como quociente 3x ao cubo mais 4x menos 1 e como o resto o polinômio menos 3x mais 2. Portanto, a divisão desse polinômio de grau 5 pelo polinômio x ao quadrado menos 2x mais 3 me dá como quociente 3x ao cubo mais 4x menos 1 e como o resto o polinômio de grau 1 menos 3x mais 2. Tudo bem, pessoal? Que tal a gente fazer mais um exemplo para fixar as ideias, né? Para fixar o aprendizado. Então, vamos dividir o polinômio de grau 4, x à quarta menos 3x ao quadrado mais 5x mais 1, pelo polinômio de grau 1, x menos 2. Tá? Para efeito de praticidade, eu vou acrescentar aqui o coeficiente, o termo 0x ao cubo, né?
Só para indicar que o coeficiente do monômio x ao cubo desse polinômio é o zero, tá? Então, repetindo o procedimento do algoritmo, conhecido como método da chave, eu vou dividir o x à quarta pelo x e irei obter x ao cubo. Multiplicando x ao cubo pelo polinômio x menos 2, eu vou obter x à quarta menos 2x ao cubo. E vou subtrair esse resultado do dividendo. Subtraindo, a gente obtém 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x mais 1. Agora eu divido 2x ao cubo pelo x e obtenho 2x ao quadrado. Multiplico 2x ao quadrado por x menos 2, irei obter 2x ao cubo menos 4x ao quadrado. E irei subtrair esse resultado do polinômio que eu obtive agora há pouco. Fazendo essa subtração, obtemos x ao quadrado mais 5x mais 1. Dividindo x ao quadrado por x, obtemos x. Multiplicando x por x menos 2, iremos obter x ao quadrado menos 2x. Subtraindo esse resultado do polinômio obtido agora há pouco, x ao quadrado mais 5x mais 1, a gente obtém 7x mais 1. Esse polinômio tem grau 1, 7x mais 1, eu ainda posso efetuar o processo. Então, 7x dividido por x, isso me dá 7. Multiplicando 7 por x menos 2, que é o divisor, irei obter 7x menos 14. Subtraindo esse resultado do 7x mais 1, a gente obtém o 15. Então, pessoal, o 15 é um polinômio de grau zero. No caso, essa divisão aqui está dando para a gente o resultado, como resultado, quociente igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 7, e como o resto, o numeral 15, o número 15, tá? Reparem que agora o resto já tem, esse número 15, ele tem grau menor do que o grau do divisor, que é 1, no caso aqui o grau é 0, então o nosso processo de divisão está encerrado e nos deu como quociente o polinômio de grau 3, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 7, e como resto, o polinômio constante igual a 15. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e o meu muito obrigado pela valiosa atenção de vocês.